Fala aí, meu povo. Bom domingo pra vocês. Ou como vocês dizem aqui no Brasil, bom domingo. Tô aqui pra falar de 6-0 Barcelona no Valência, mais uma super goleada do Barcelona em cima do Valência. Na temporada passada já tinha sido assim, foi 18-1 pro Barcelona em cima do Valência nesse ano de 2025, nas 3 partidas disputadas. Antes de mais nada, alguns recados para vocês. Eu já queria começar esse vídeo agradecendo o pessoal da Soflets, que me possibilitou uma ótima chegada aqui em São Paulo. Conseguiram para mim um apartamento super funcional, onde eu tô por aqui. Ah, você tá colocando decoração em cima de um micro-ondas? Tô sim. Mas tudo funcionando perfeito, um condomínio com academia, onde já fui, bem conectado aqui em São Paulo, perto do escritório, né, da redação da TNT Sports, da Warner Bros. Então, muito obrigado pro pessoal da Soflets que conseguiu aqui para mim. Outra coisa, essa semana o canal vai deixar de ter 2 vídeos basicamente por semana como teve nas últimas, porque eu já tô trabalhando, né? As últimas 2 semanas foram de muito trabalho de burocracia para conseguir estar aqui no Brasil. Então hoje eu falo do Barcelona, pretendo na segunda-feira fazer um café com o Beckler para falar dos jogos que eu vi no final de semana também, e prévia de Champions, pós de Champions nessa semana, com 3 dias de jogos, então vão ter 3 dias de pós-jogo de Liga dos Campeões pelo menos, pretendo fazer pré-jogo também, né, dos jogos que eu vou comentar essa semana na Liga dos Campeões. Gente, é o seguinte, começando para falar de Barcelona e Valência, eu vou começar pela escalação do Barcelona, que foi muito modificada, e para explicar para vocês, porque tem muito tempo que o Barça não jogou e tal, o que vem acontecendo, né? O Barcelona não teve o Alejandro Balde, que está lesionado, deve voltar, quem sabe, contra o Paris Saint-Germain, é bastante provável que ainda seja desfalque contra o Newcastle, não é esperado que volte contra o Newcastle, jogou o Gerard Martin. Eric Garcia, para mim, é cada vez mais titular. Eu já tinha falado isso num vídeo aqui durante a semana, que o Eric Garcia, desde que ele faz na temporada passada, ou como zagueiro ou como lateral, ele tá jogando muito bem. Para mim, tá jogando melhor do que Ronald Araújo e o que Christensen. Tem uma limitação do Eric, que é a lentidão, e o Paulo Barsi também não é rápido, mas o Nigo Martinez também não era. Compensa isso com antecipação, com inteligência e, quando tem os duelos, ser duro, ser consistente. Eu acho que o Eric está fazendo isso muito bem e merece a titularidade. Frank de Jong também teve um problema na data FIFA, não é considerado sério pelo Barcelona, jogou o Marc Casador e para mim cumpriu muito bem na ausência do Frank de Jong, pelo menos pelo que exigia o jogo contra o Valência. Firmin titular, o Dani Olmo tinha sido titular e tinha jogado muito mal a partida contra o Raio Vallecano, jogou poucos minutos na data FIFA na seleção espanhola, por opção do técnico de La Fuente, que preferiu o Mikel Merino no lugar dele. E o Firmin hoje foi titular e jogou muito bem, né? O jogo do Fico, do Firmin Lopes. Rafinha, banco de reservas porque chegou atrasado. Já falo mais sobre isso, mas a regra vale para todos, né? Então, na temporada passada foi o Condé, foi... Aconteceu com o Condé algumas vezes. Aconteceu com o goleiro também, né? Quando o Chesney tomou a posição do Iñaki Penha na temporada passada. E o Ferran mais uma vez titular e o Lewandowski mais uma vez no banco. Eu acho que aqui é um pouco o Lewandowski em plástico bolha, porque temporada passada terminou lesionado e perdeu boa parte de jogos importantes. O Ferran foi bem, então o Ferran teve a oportunidade de ser titular em algumas partidas. Eu acho que pro Leva, que teve também um probleminha na pré-temporada, não ter um problema mais sério quando fosse necessário ele jogar. E acho que o Ferran não aproveitou bem as oportunidades. Hoje perdeu mais 2 gols que não se pode perder. Isso sobre a escalação do Barcelona, que não contou ainda com o Lamine. O Lamine não deve ser problema para o jogo contra o Newcastle. Foi mais preservado, mas chegou com problema nas costas e no pubis depois dos 2 jogos com a seleção da Espanha. Foi o jogo do Figo do Firmin, que jogou muito bem. O Firmin, ele é um jogador que não mantém essa regularidade, mas quando ele está hoje, como era no seu melhor nível, ele joga muito bem, tem um chute muito forte de fora da área, é um meia que adora o gol. O Fermin Lopes gosta de marcar e ele entra muito bem na área e finaliza muito forte normalmente. Fez um golaço de pé esquerdo, que não é um bom, mas fez um bom gol de perna direita também. Em um gol que foi um golaço do Barcelona, pela capacidade de rapidamente construir uma jogada, né? A capacidade e a qualidade de um zagueiro construtor muda muitas coisas no futebol. Antigamente, quem fazia esse papel de lançamento, de achar um espaço e tal, eram os meio-campistas técnicos, era o 8, era o 10. E hoje, se você tem um zagueiro construtor, ele pode fazer o que o Paulo Barsi fez, que é achar um espaço para o Ferran dar um belíssimo passe. O Ferran foi mal em 2 finalizações, ou faltou pouco, nem acho que ele foi tão mal assim, tá?
Tem vezes que o Ferran acho que perde gols muito feitos. Acho que ele deu azar nas 2 finalizações, mas ele foi penalizado por isso, porque depois o Lewandowski entrou e fez 2 gols. Mas o passe do Ferran pro Firmino é muito bom. E o Barcelona abriu a lata quando o Valência tentou jogar um pouco mais longe da sua área. Enquanto o Valência estava muito fechadinho, o Barcelona tentava jogar e entrar tocando na defesa do Valência, tinha dificuldades para fazer isso, teve a chance do Ferran e sempre por dentro. O Barcelona não jogou muito por fora. Acho que por conta de não ter Lamine, de não ter Rafinha, de não ter Baldé, não tinha muita gente por fora mesmo, era melhor jogar por dentro. O Rashford acho que tentou ser mais ativo nesse jogo. O Ronnie Barkley eu gostei, tá? É um jogador que acho que de vez em quando pode jogar. Eu acho que ele precisa ter um pouco mais... Não era o caso hoje, mas acho que o Rony ele precisa ter um pouco mais a irresponsabilidade de um reserva. Que quer sempre bagunçar, quer sempre fazer alguma coisa e jogar poucas vezes dentro do óbvio e do esperado. Porque eu acho que quando o Barcelona precisar dele, vai ser porque vai precisar de uma coisa muito diferente. Então acho que ele ser consistente, ele errar poucos passes, ele tentar uma outra finalização de fora da área, é ok. Mas acho que o Barcelona precisa mais para ser um reserva. Que o reserva natural da ponta direita é o Rafinha, porque o Rafinha é o titular da esquerda. Só que quando o Lamine não puder jogar o normal, é que joga o Rafinha na direita, e o Rony é a segunda opção por ali. Então acho que ele tem que ser um cara de fazer algo absolutamente diferente, inesperado, surpreendente, para surpreender as defesas rivais quando o Barcelona precisar desesperadamente de encher o time de atacante. E hoje acho que ele foi correto, o que foi bom. E o Rashford acho que tentou sair um pouco mais do óbvio, fez boa jogada no primeiro tempo, deu passe para o Rafinha no segundo gol. Antes já tinha feito a jogada que poderia terminar com um gol do Ferran, que seria, aliás, uma assistência maravilhosa do Pedri. Mas foram um pouco mais ativos os pontas do Barcelona. O Rashford se espera ainda mais dele, mas hoje acho que foi, de todas as aparições do Rashford desde que chegou, a melhor dele pelo Barcelona. O gol sai quando o Valencia tenta jogar um pouco mais à frente, porque o Barcelona, desde a temporada passada, tem dificuldade, e todo mundo tem. O Liverpool mais cedo contra o Burnley foi assim. É bem diferente do que fez o Barcelona, acho que jogou muito pior o Liverpool, mas tem dificuldade de entrar contra essas defesas muito fechadinhas. No segundo tempo, acaba o castigo do Rafinha, ele entra e ele ajuda a resolver o jogo mais facilmente para o Barcelona. Quando o jogador é castigado desse jeito, e é um castigo que o Hans Flick dá, alguém pode pensar, é melhor multar o cara e não punir o time, né? Quando você tira um jogador muito bom de um jogo, você está punindo o time e não o jogador. E se você dá uma multa financeira, por exemplo, o cara vai sentir muito mais do que não jogar. Esse pensamento não vale muito, tá? Pensar que o jogador sente mais o bolso do que o banco de reservas. Querem um exemplo? O Rafinha, agora para ir jogar com a seleção brasileira, e a mulher do Rafinha, a Natália, expôs nas redes sociais a dificuldade do Rafinha de se apresentar à seleção porque ele queria muito jogar, perdeu o voo, perdeu conexão, não por culpa dele, tá? Aconteceu dele perder conexão. Rafinha fretou um avião, gastou dinheiro do bolso dele para poder jogar. Então os caras não ligam muito pro bolso. É muito difícil você dar uma multa para um jogador de futebol que acarrete alguma coisa no planejamento financeiro dele. Você não pode multar e tirar 10% do salário do Rafinha porque ele chegou atrasado num treino. É muito desproporcional. Então você vai dar ali uma multa de 5 mil euros, de 10 mil euros, que para um jogador de futebol profissional do Barcelona não é um valor considerável. Agora, ele perder um jogo, ele ficar no banco, todo jogador quer jogar. Isso sim, jogador não quer treinar, jogador quer jogar, jogador quer 90 minutos por semana ou 180 se o time jogar 2 vezes. Então, o jogador sente muito mais isso e eu acho que é uma boa estratégia para os caras chegarem sempre no horário. Aconteceu do Rafinha chegar atrasado, aconteceu dele ficar no banco e aconteceu de ele entrar e rapidamente fazer o segundo gol do Barcelona. O Firmino faz o terceiro, o Rafinha depois faz mais um gol, tem mais chance dentro da área, entra muito bem o Rafinha na posição dele. O Rafinha é, em teoria, um ponta direita e já vai num ritmo muito bom. Vou até pegar aqui para ver. Em relação à temporada passada, né? Que a gente podia pensar, pô, foi uma temporada do Rafinha atípica, porque ele nunca tinha participado de 56 gols como ele participou na temporada passada. Mas se a gente for ver nessa temporada atual, o Rafinha já tem, vamos ver, 4 jogos, 3 gols e uma assistência. Segue participando de um gol por jogo o Rafinha até aqui. E na seleção foi bem também, né? Na partida contra o Chile. Então ele segue na mesma toada da temporada passada, no mesmo ritmo da temporada passada. O jogo já estava resolvido para o Barcelona, já era uma goleada, já era um festival, gol do Rafinha, gol do Firmino. Foi o dia do fico do Firmino, porque ele teve a proposta do Chelsea e o mercado fechou e já era data FIFA, e ele decidiu ficar. Ele ganha a posição de titular para esse jogo, não sei se vai ser sempre, mas para esse jogo ele ganhou a posição do Dani Olmo.
Para jogos contra o Valência, normalmente o Hans Flick escala a dupla Firmino e Ferran, né? Foi assim nos dois jogos deste ano, de 2025. E ele faz o gol e aponta de que ia ficar, eu tô aqui, esse tipo de coisa. O cara que sente muito a camisa do Barcelona, um cara da base. Enfim, foi legal e significativo esse jogo do Firmino. Assim como o do Marc Bernal, que depois de mais de um ano volta. Não é um cara pra gente pensar que vai ser titular contra o Newcastle, ou que quando é que vai ser titular. Essas coisas demoram. Olha o Gavi, que tá fora, porque tá com dor no mesmo joelho operado e ainda estão decidindo se vão reoperar o Gavi ou não. Talvez ele tenha que fazer uma artroscopia e perder aí 1 mês e meio de futebol. Estão tentando antes um tratamento mais conservador para que ele pare de sentir dor no joelho direito. É uma contusão maldita, essa de ligamento cruzado. E o Marc Bernal, vamos ver se ele vai conseguir voltar num nível bom, com confiança e tal. Foi bom que ele entrou e deu ainda assistência para o Lewandowski fazer o 6º gol, né? Lewandowski fez 2. Entrar num jogo decidido, com a Valência desanimado e tal, é claro que tem muito mais mérito o primeiro e o segundo gol, são os gols mais difíceis de um jogo, até que o jogo se abra, do que o quinto e o sexto. Mas a capacidade do Lewandowski de transformar uma chance mais ou menos clara, uma boa chance dentro da área, em um gol, é muito maior que a do Ferran Torres. Então, numa disputa por posição que na cabeça do Flick eu imagino que esteja mais aberta do que na cabeça do torcedor, para o torcedor é muito óbvio, Lewandowski é titular, o Ferran Torres é reserva. Na cabeça do Hans Flick eu não acho que seja tão claro assim, pelas capacidades do Ferran de abrir espaço, de atacar espaço, de jogar em velocidade, de combinar mais fora da área com os outros jogadores, mas quando a gente vê as chances que tem para definir um jogo e o Ferran perdeu alguns gols contra o Levante, por exemplo, ele perde um gol na chance de empatar, contra o Raio Vallecano, é um passe do Rafinha que chega para ele não consegue alcançar, os gols que perde o Ferran, uma posição que é tão decisiva, o Lewandowski normalmente não perde. Então, o jogo é feito muito mais de acontecer em poucas chances e você precisar definir, do que de muita participação. Então Lewandowski, que também participa, mas o Ferran acho que participa mais, ele dá mais ao time, fora da área nesse momento, mas a capacidade do Lewandowski de definir ainda é muito maior que a do Ferran, e por isso acho que deve jogar o Leva. Que eu acho que vai jogar contra o Newcastle, tá? Acho que contra o Newcastle, embora o Newcastle possa jogar com uma defesa avançada, que você vai jogar em velocidade, que a característica do Ferran pode ser interessante, eu acho que vai jogar o Lewandowski nessa partida. As estatísticas do jogo são de um absoluto atropelo do Barcelona, e foi isso que aconteceu. Jogar contra um time bom como é o Barcelona é muito difícil, porque é muito tempo te atacando demais. Não para de entrar água no barco. Assim, eu não gosto muito de expressões bélicas, porque fica um pouco violento o vídeo, mas é tipo na guerra que a artilharia deles não para. Então você não pode nunca colocar a cabeça para fora na trincheira, porque vem bala por aí. E é o que o Barcelona faz. O Barcelona não para de atacar, ataca muito bem, ataca muito rapidamente. A troca de passes do Barcelona é muito rápida. E depois que 2 gols fica atordoado, a capacidade do Barcelona de te matar é muito grande. Me parece também uma muito boa resposta do Barcelona às últimas declarações do Hans Flick. O Barcelona não jogou bem contra o Levante e o Hans Flick falou. Quando o Barcelona ganhou do Mallorca na primeira rodada de 3-0, o Hans Flick não gostou. O Barcelona com 2 a mais, praticamente sem conseguir gerar nada no segundo tempo. O Hans Flick também falou. E contra o Raio Vallecano, o Hans Flick disse que na temporada passada o time jogava como uma equipe e por isso funcionava, e que precisava fazer isso essa temporada também. Também falou sobre os egos. Não sei se o recado foi para um, outro ou para todo mundo, ou se não foi um recado, se foi uma sensação do técnico alemão. Qualquer que tenha sido o caso, é uma muito boa resposta. Contra um adversário que nos últimos 2 jogos contra o Barça tinha tomado 12 gols, então pelo menos manteve o que vinha fazendo contra esse mesmo adversário. Quinta-feira o desafio é muito maior contra um adversário muito difícil, que vai apertar muito e pressionar muito o Barcelona no seu campo, e o Barça vai precisar jogar como equipe, vamos falar mais aqui sobre a semana, contra o Newcastle para poder vencer. Olha as estatísticas do jogo, meu povo. 72% de posse de bola, 28% do Valência. Isso aqui é normal. O Barcelona queria ter a bola e o Valência não. Isso aqui não quer dizer nada. A partir daqui, sim, 24 chutes do Barcelona contra 2 do Valência. 10 do Barcelona no alvo, 1 do Valência. Os gols esperados, 3,35 do Barcelona, 0,2 do Valência. A gente ainda teve 5 escanteios para um lado, 4 para o outro. Um jogo que foi um monólogo do Barcelona, jogando muito mais por dentro do que pelos lados.
tentando passes rápidos para envolver a defesa do Valência e aí bola para os atacantes na última linha correrem contra os marcadores. Um bom jogo do Pedri mais uma vez, o jogo do Fico e um ótimo jogo do Firmin. Pau Cubarsí começando a jogada do primeiro gol como armador e não como um zagueiro. E lá na frente, quando entra a artilharia como Rafinha, Lewandowski, que fica muito mais fácil de materializar os gols, embora tenha sido um jogo correto de Rashford e de Rony Barley, e um jogo inconstante do Ferran, com bons e maus momentos, com boas e más definições de jogadas, como o Ferran muitas vezes proporciona. É isso, meu povo. Vocês façam o favor de dar um like aqui, de deixar um comentário sobre o Barcelona. Eu volto amanhã falando de Arsenal e Nottingham Forest, para falar de Liverpool e Burnley, para falar de Santos e Atlético Mineiro, para falar, enfim, de outros jogos que eu assisti esse final de semana. Se tudo der certo, porque eu tô numa nova rotina, numa nova vida, eu espero que tudo dê certo, que eu tenha tempo de fazer tudo. Mas certamente na terça tem vídeo pré-rodada de Champions, tem pós do jogo que eu faço na terça. Não tô falando qual porque eu ia esperar a TNT anunciar. Quarta-feira a mesma coisa e quinta-feira também. É isso, gente. Valeu, hein? Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Vamos que vamos. Começando uma nova fase, numa nova casa. E aqui, como sempre, pra vocês. Valeu. Tchau, tchau.